Hoje damos início à terceira temporada do Café com Texto Podcast, o seu podcast de língua portuguesa, comunicação e oratória. Traremos aqui grandes nomes pesquisadores da língua portuguesa e da linguística. Hoje não poderíamos abrir de outra maneira esta temporada. Estamos abrindo com chave de ouro com ele, professor doutor Cláudio César Henriques. Muito obrigada, professor, por ter aceitado o nosso convite. Nada, o prazer é meu. Cláudio César Henriques é pós-doutor em Letras Vernáculas pela USP, desde 2005, e concluiu o doutorado em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 1995. É professor titular aposentado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é membro eleito da Academia Brasileira de Filologia. Publicou 45 artigos em periódicos especializados e 25 trabalhos em anais de eventos. Possui 27 capítulos de livros e 54 livros publicados. Possui 61 itens de produção técnica. Orientou 29 dissertações de mestrado e 9 teses de doutorado, além de ter supervisionado 2 trabalhos de pós-doutorado e orientado 34 monografias de especialização e 51 trabalhos de conclusão de curso, de graduação na área de letras. Recebeu 2 prêmios literários e a medalha Isidoro de Sevilha em 2010. Professor, como eu disse, é um currículo de peso aqui para o nosso Gramática com Texto. A primeira colocação, a primeira provocação que eu quero fazer para nós é sobre gramática e a necessidade de ainda aprendermos gramática. Então eu costumo receber muitas pessoas aqui nas nossas redes sociais e no YouTube com dúvidas. Maria, ainda precisamos estudar gramática? Ainda precisamos da gramática para a nossa comunicação no dia a dia? A nossa comunicação em ambientes formais? Então eu queria que o senhor falasse um pouco para nós sobre o que o senhor pensa e defende a respeito da gramática hoje. Bem, primeiro quero agradecer o convite e a oportunidade e até com essa solenidade de ser o convidado de estreia da série, né? Então isso é muito, muito gratificante. Olha, a questão da gramática é uma questão tão antiga praticamente quanto o planeta, né? Porque isso vem desde os gregos, a discussão da gramática. Então, é um tema já muito, muito batido. E sempre é assim, alguns que ficam dando pancada na gramática, achando que a gramática é conservadora, que a gramática ajuda a fomentar o preconceito, a diferença. E não é nada disso. Uma sociedade organizada precisa ter uma língua organizada, precisa ter uma língua ensinada nas escolas. É interesse nacional, é interesse da sociedade. Mesmo nos países onde há mais do que uma língua oficial, essas línguas oficiais são ensinadas. E por que elas são ensinadas? Não é para preservar, necessariamente vai preservar, mas não é por causa dessa questão sentimental da tradição, a memória. Não, sim. É para que o país funcione. O país precisa ter leis escritas, sim. O país precisa ter normas escritas, o país precisa ter placas nas ruas, o país precisa ter avisos nos aeroportos, nas rodoviárias. Isso tem que estar escrito de algum jeito, e de um jeito que todo mundo entenda. Para que todo mundo entenda e pratique, e tenha acesso a esse domínio da escrita e da leitura, é preciso que a pessoa estude. E para estudar uma língua, ela precisa estudar gramática. Estudar gramática não significa estudar só regras e fazer listas. Não, isso faz parte. Né? Como um químico estuda listas, um matemático estuda listas, um geógrafo estuda listas, mas a gente não vive de listas. Mas as listas fazem parte da nossa vida. Uhum. Então, quando a gente estuda gramática, a gente estuda para ter domínio sobre a língua. E a língua se divide em várias faixas. Então, a gente pode pensar, o Brasil fala e escreve a mesma língua? Sim e não. Porque a variação regional existe e é riquíssima. Uhum. A variação da linguagem social, as faixas sociais, que também têm as suas maneiras de falar e de escrever, também são riquíssimos. Há muitos e muitos estudos a respeito das questões de variação de linguagem. Mas, para fins de organização da sociedade, tudo começa com cadê a lei? Cadê a lei? Cadê a constituição da língua?
a construção da língua está numa gramática que vai descrever e vai propor usos que são prestigiados. Sim. Então, eu não vou propor um uso de uma construção, a conjugação do verbo ser. Eu não vou propor que as pessoas digam, eu espero que você seja feliz. Eu não vou propor isso porque eu acho que essa é a forma bonita. Eu vou propor isso porque essa é a forma que é prestigiada. Se eu propuser, não é se eu propor, né? Uhum. Se eu propuser que se diga, eu espero que você seja feliz, que também é uma forma possível, tanto é possível que ela existe, está viva, as né? pessoas Eu usam, apenas tenho que dizer, olha, a forma quero que você seja feliz tem essas consequências. Você que é o usuário da língua, decida qual é a consequência que você quer. Uma forma pode ser estigmatizada, e isso é da vida. Como as pessoas estigmatizam times de futebol, as pessoas estigmatizam roupas, as pessoas estigmatizam penteados, mas também elogiam, também enaltecem, querem fazer igual. Né? As coisas viram modas. E a língua padrão, né, eu não gosto de chamar de língua culta, entendo que é a forma que é consagrada e tal, mas porque eu acho que a palavra, o adjetivo culta, até uma vez escrevi um artigo sobre isso, o adjetivo culta pode dar a ideia de que as outras são incultas. Olha. Então, as outras não são incultas, elas são de um outro tipo de cultura. Sim. Então, você tem a cultura popular, tem a cultura erudita, tem a cultura da periferia, tem a cultura da urbana. Então, por que a língua, por exemplo, dos surfistas de Santa Catarina não é uma língua culta? Porque não é igual à língua tal... Não é essa cultura aqui, né? da redoma. Não, mas é uma língua, tem cultura. E, aliás, como eu disse, a gente faz estudos a respeito da linguagem dos pescadores, da linguagem dos surfistas, da linguagem dos marginais, de tudo é passível de estudo. Né? Então, quando a pessoa estuda na escola a gramática, o trabalho do professor é um trabalho muito complexo, o trabalho do professor precisa ser feito com muito bom senso para que esse professor não seja reprodutor da ideia do preconceito, da discriminação. Sim. O professor, quem diz isso é o professor Bechara. Escreve, né, no livro dele. A pessoa precisa ser um poliglota na sua língua. Poliglota na sua própria Né? língua. Gosto muito. Outro professor, que é o Carlos Alberto Faraco, diz que a pessoa deve ser um bailarino na sua própria língua. Nossa, essa eu não conhecia. Então, e é isso, a gente precisa saber usar a roupa certa. Outro dia você num vídeo falou que a pessoa não vai de bermuda para o casamento. Exatamente, exatamente. Então, a pessoa precisa saber, olha, hoje eu vou usar que tipo de roupa para escrever ou para falar. Então, eu vou usar uma roupa que é compatível, e esse o segredo que o Cossé dizia, você tem que ter a questão da adequação à situação em que você vai usar a língua. E, por isso, estudar gramática, primeiro, não dói. Não dói. Segundo, estudar gramática enriquece o raciocínio. Você fazer raciocínios e interpretações metalinguísticas desenvolve a sua capacidade de discernimento e desenvolve a sua capacidade de decisão. Você é o dono da língua, mas você não é o único dono. Você é condômino da língua. E, portanto, o usuário da língua precisa estar atento a isso e estudar. Vai estudar orações subordinadas? Vai. Vai estudar classificação das palavras? Vai. Vai estudar processo de formação? Vai estudar fonemas? Vai. E vai depois pegar tudo isso e vai usar na sua vida real. Para quem vai ser professor de português, para quem é estudante de letras ou de comunicação, ou para quem é publicitário, usa a língua com uma determinada finalidade que às vezes é uma finalidade de obter efeitos sonoros, obter efeitos musicais, obter efeitos semânticos. Por quê? Na hora que um publicitário escolhe lá uma frase que vai virar uma frase padrão, vai, como se diz hoje, vai viralizar, o que ele está ganhando com isso? Além do prazer de ter criado um slogan ou ter criado uma frase de efeito, ele vai ganhar dinheiro. Exatamente. Porque o nome dele, olha, aquele publicitário que inventou aquela propaganda do tal refrigerante. A frase, lembra daquela frase dele? É ele. Eu costumo dizer palavras que vendem. As palavras que vendem. Então, isso tudo, onde que começa? Na boa aula de língua portuguesa, com exercícios. E tem outra coisa que a pessoa às vezes não quer levar em consideração. Estudar dá trabalho.
Exatamente. Não é assim, né? Abre a boca e toma. Não, estudar dá trabalho. A pessoa tem que sentar, ler, tem que fazer exercício. E português só se aprende fazendo exercício. Assim como redação, só se aprende escrevendo. Ninguém aprende redação. A professora explicou como é que faz uma redação, eu entendi, agora vou lá e vou fazer. Não, vai treinar, vai fazer uma, vai errar, vai fazer. É a cozinheira quando vai fazer o primeiro bolo da vida. Certamente não vai sair um bolo. Não vai sair tão provavelmente bom. não vai sair. O senhor colocou aí uma questão que muita gente me pergunta nas redes sociais. Mas como é que eu vou lembrar de tudo isso? Como é que eu vou memorizar? Como é que muitas pessoas ainda estão muito presas no decoreba. Mas é exatamente como o senhor falou, né? Que eu vivo falando para os meus seguidores. É usar. Isso. Você vai estudar, vai sentar, vai se dedicar ao estudo e depois vai colocar em prática. No caso do texto, vai praticar. Então, como você vai escrever bem? Escrevendo. Exato. Então, o primeiro não vai ficar tão bom, o segundo vai melhorar. Isso. E na fala, que me procuram muito para aprender português para fala, para os discursos, para a comunicação do dia a dia, colocando em prática. Então, como é que eu começo a melhorar a minha linguagem, usando de uma linguagem mais prestigiosa? Né? Eu vou usar de uma linguagem, eu vou ter que treinar, vou ter que fazer o uso dela. É sempre o uso. Né? De prestígio. E o uso varia de acordo com a passagem do tempo. Né? A linguagem que se usa hoje para, por exemplo, numa entrevista, num programa de televisão, não é a mesma de 30 anos, 40 anos atrás. Né? Se a gente pensar na época do rádio, em que havia radionovelas, né? É só entrar na internet e procurar exemplos de novelas radiofônicas. O áudio, com aquela linguagem toda sofisticada, né? Empolada. E as pessoas não falam assim, né? Sim. Senhor, meu marido, o senhor poderia me fornecer? Não é assim. Mas foi assim. Né? Exatamente. Sugiro aos nossos seguidores que vejam na internet, isso é disponível, mas se puder arranjar um livrinho para manusear o livrinho, coitadinho, antes que ele desapareça, né? É interessante. Uma peça de teatro. Pega uma peça de teatro do Martins Pena, pega uma peça de teatro, né, de algum autor brasileiro do passado, e veja como é que era a peça de teatro. É um texto dramático, onde aparece a reprodução das falas dos personagens. Tem certamente um narrador ou uma pessoa, um participante do texto, que introduz as falas, né? Então, aí entra o fulano pela esquerda, entra pela direita, é coisa de peça de teatro. Mas vai ler a fala do personagem e vai ver que, poxa, mas naquela época falava-se assim? Falava-se. Agora não mais. Agora não se fala assim. Então, pega uma peça de teatro contemporânea, né? de um dramaturgo contemporâneo, e vai ver quem é que fala, o personagem que fala. E aí o personagem pode ser um padre, pode ser um advogado, o personagem da peça. Ele vai utilizar uma linguagem que não tem mais nada a ver com aquela linguagem de um advogado, de um padre, nos textos do Martins Pena, por exemplo, que eu citei. Então, estudar a gramática significa, não é decorar as listas, não vive para isso. E a prova de português, que faz a cobrança de coisas assim, da nomenclatura, por exemplo, você dá uma questão para o aluno responder quais são os processos de formação de palavras e tal. Retire do texto todos os substantivos concretos. Isso também faz parte do treinamento, do estudo. Mas não é só isso. Se for só isso, a aula de português vai se tornar monótona, a prova vai se tornar assim, maçante. Então, explicar a funcionalidade do recurso da língua e aprender. Você pode escrever a frase na ordem 1, 2, 3, mas também pode escrever a frase na ordem 3, 2, 1. O que acontece quando você escreve, em vez de eu comprei um livro de português, e você diz, comprei eu um livro de português? Há uma diferença. Não é uma diferença no sentido das palavras, mas é uma diferença na expressividade, na ênfase. E se a pessoa não estudar esse manejo, ela não vai saber usar. É igual a pessoa que aprendeu o ciclismo, teoricamente. Senta na bicicleta e cai. Exatamente.
Exatamente. O que você está falando aí, eu venho batendo bastante nessa tecla, aprender a gramática para o uso. Porque as nomenclaturas e as regras são necessárias. Tudo tem nome, tudo tem regra. Isso. E às vezes quando me perguntam também sobre por que ainda precisamos, imagina se não tivesse mais gramática, como seria? Eu sempre faço essa comparação, não sei se o senhor vai concordar com a seguinte forma, o senhor fez com a Constituição, né? Yeah. Eu costumo comparar com a regra de trânsito. Tenta pegar o seu carro e fala assim, olha, a partir de hoje não tem mais nenhum tipo de sinalização de trânsito. Boa ideia. Pega o seu carro e sai. Uma rua que você conhece, de repente você vai até se dar um pouco bem, né? Mas vai embora, sem sinalização, sem semáforos, sem faixa de pedestre, sem nenhum tipo de regra de trânsito, de lei de trânsito, de sinalização nas ruas, nada. Como é que você faz? Então, assim, né? Aí a pessoa pensa, não dá, a comunicação é a mesma coisa. Se a gente não tem, né, a gramática, não tem uma norma, não funciona. Agora, e tem uma outra coisa, desculpe te cortar, claro. Que é, apesar disso tudo, existem aqueles, como nós dois, que adoramos estudar gramática. Exatamente. E fazer exercício, fazer desafio. Como é que classifica essa oração? Mas aí é aquela história, são dois especialistas que pegam análise sintática, processo de formação de palavras, classificação de fonemas, e começam a discutir essas coisas. Isso não é para o público em geral, não, porque é para os estudiosos de língua portuguesa que gostam de fazer isso. Como as pessoas, às vezes, da área de matemática gostam de ficar decifrando problemas de matemática, ou os desafios, né, dos físicos, ou um jogo de palavras cruzadas, é a mesma coisa. É um passatempo. Para nós, estudar gramática é um passatempo, não é só um ganha-pão. Exatamente, é verdade. E aí o senhor tocou num ponto também que eu foco bastante aqui na nossa rede, que é a linguagem de prestígio. Né? A forma, mas o senhor acha, o senhor defende, o senhor pensa que essa linguagem de prestígio ser ainda a norma padrão, o senhor falou sobre as outras variações serem estigmatizadas, o que o senhor pensa a respeito de quem diz que a norma padrão é elitista? Eu às vezes me deparo com alguns doutores da antinorma, eu estou chamando carinhosamente, eu sei que o senhor talvez não vai gostar da maneira como eu chamei, mas é porque às vezes me irrita. Não, Essas pessoas às vezes aparecem como defensores mesmo da antinorma, dizendo que a norma padrão da língua é elitista. Eu discordo disso, eu tenho a minha visão, mas eu queria ouvir a do senhor. Olha, eu digo assim, com todas as letras, isso é uma demagogia completa. Até porque as pessoas que defendem essas coisas, vamos permitir isso, porque agora é assim e não é mais assado, isso é uma coisa muito conservadora, mas elas não escrevem dessa maneira. Então, qual é o problema? Eu até brinquei uma vez, o senhor tocou num assunto interessante aqui, que eu vou ter que rir, parar um pouquinho. Outro dia eu brincava isso lá em casa, falei, Felipe, vá a um congresso, vá a um evento acadêmico em que essas pessoas que defendem, que eu chamo de doutores da antinorma, estão lá. Elas estão fazendo uso da língua de prestígio, as que elas chamam de elitista, ora. Elas falam utilizando, às vezes, algumas expressões mais populares, porque isso faz parte da estratégia da retórica contemporânea, de vez em quando dizer uma palavra assim, né? Que é top, ou que está bombando. Então, no meio de uma frase técnica a respeito de um fato linguístico, literário, a pessoa... Eu mesmo faço assim, para fazer uma fala assim, que se aproxima, que cria um clima mais aconchegante, né, na plateia, às vezes eu digo isso, tá? Então, essa construção agora está bombando. Na palestra que eu dei na Academia Brasileira de Letras, há um momento lá em que eu digo assim, o que o povo quer saber? Essa expressão é uma expressão popular, porque ela é baseada em usos de programas, de gírias, às vezes, né? Então, o que o povo quer saber? Pode-se usar o verbo assistir sem a preposição a? O que o povo quer saber? Pode-se dizer entre eu e você, em vez de entre mim e você? E aí eu faço uma lista de coisas que os tais demagogos linguísticos dizem que que já liberou geral. Né? Então, liberou geral também é uma forma popular. Acabei de dar um uso do que eu falei. Né? Então, se essas pessoas escrevem livros, artigos, e se falam em público, quando falam em público, dão uma aliviada, porque enxertam aqui e ali palavras mais populares,
simplificam a pronúncia, né? Falam falam, né? Às vezes. Isso é natural. Sim. Ninguém vai recomendar que a pessoa, se a pessoa fale 100% do tempo, assim, também, né? Eu vim aqui hoje para trazer a vocês a melhor das notícias a respeito do... Isso quando não coloca uma mesóclise no meio. Isso fica pedante, né? E a pessoa para de pensar na frase que ela está dizendo e passa a prestar atenção na maneira como ela está dizendo. E aí você desvirtua. Eu vim aqui para falar algo sobre um assunto ou para vocês prestarem atenção como é que eu pronuncio os R's e os L's. Né? Exatamente. Então, isso tem... interessante. Em algum momento, a pessoa pode fazer isso como uma finalidade discursiva. Sim. Eu vou caprichar aqui no L e no R durante 2 minutos, que é para chamar a atenção, despertar para que a pessoa diga, olha lá, ele mudou. Isso é recurso. Né? Recurso estilístico, talvez. Isso. Né? Aí, mas essas pessoas, na hora que elas escrevem, elas podem até, de vez em quando, fazer um policiamento no seu próprio texto para usar um pronome, não começar a frase com pronome. Né? Começar a frase com pronome, obligo. Eu vou desobedecer. Vou começar a frase com pronome. Vou escrever isso aqui, vou trocar a posição. Mas não é espontâneo, porque essas pessoas foram educadas, estudaram e aprenderam a escrever na forma de prestígio. E essa forma de prestígio ela vai permanecer. Então, é um discurso falso que defende uma liberdade de expressão que não é de expressão, é de forma. Liberdade de forma. Uhum. Essa liberdade de forma existe, mas a pessoa que tem a liberdade de escolher uma forma e não outra, precisa saber a outra. Se eu não tenho, essa liberdade. Se eu nego, esse é o maior pecado que eu atribuo esse pecado a essa modalidade de ensino. Uhum. É achar que o estudante, primeiro, que ele não tem capacidade de acompanhar essas explicações. Ele tem. O estudante não é burro. O estudante é inteligente e, se ele quiser, ele vai estudar e vai aprender. Segundo, eu estou negando a ele o direito a ter acesso aos bens culturais de determinado patamar. Então, se eu digo assim, não vou ensinar para você, você não vai ler Machado de Assis, você não tem condição de ler Machado de Assis. Como é que eu vou dizer que uma pessoa não tem condição de ler Machado de Assis? Como é que eu vou dizer que uma pessoa não tem condição de ler o Padre Vieira? Como é que eu vou dizer que uma pessoa não tem condição de ler Graciliano Ramos? Não, porque é muito difícil para você. Como assim? Você decide por mim o que é difícil e o que é fácil? Uau. Eu sou defensor de que nós devemos ensinar aos alunos todas as modalidades de língua. Na literatura, ensinar, mostrar todos os autores, o máximo que for possível. E deixar ao aluno o direito de escolha. Ele quer escolher A, B ou C, ele tem o direito de escolher. Mas ele tem o direito de saber que existe A, B e C. Senão ele vira uma vaquinha de presépio, desculpe a expressão, ele vira gado nesse contexto todo de uma sociedade tão ruim do ponto de vista das permissões e das instruções, das orientações, do oferecimento das opções para as pessoas. Se você não faz a oferta das possibilidades que a pessoa tem de se vestir ou de se calçar, ela vai ter que usar o sapato que sobrou. Que tinha ali. Né? E vai sempre estar todo mundo com o mesmo sapato. E curioso que eu costumo dizer também, a respeito disso que o senhor falou agora, que a norma, as demais variações, o aluno, na escola básica, os alunos já trazem, eles não precisam ensinar. Agora, a variação padrão é que ele não conhece, essa a gente precisa ofertar. E tem isso também, que quando a criança está na escola, o jovem está na escola, ele traz a sua modalidade domiciliar, ou da sua região, ele vai enfrentar as outras modalidades das outras pessoas, porque não é todo mundo do mesmo bairro, não é todo mundo da mesma região, não é todo mundo da mesma faixa social. Então, se o professor não for um divulgador, um orientador linguístico, essas coisas vão acabar se disseminando. Sim. Então, se tem uma sala de aula, aí vem um aluno de uma outra cidade, de um outro estado. Ele vai ser discriminado porque ele fala um R diferente?
ele vai ser discriminado porque ele fala um L diferente. Então, o professor precisa mostrar que isso é a coisa mais natural do mundo. E que se uma pessoa fala, às vezes até a escolha de uma palavra, se uma pessoa usa um termo que da sua região para chamar a tangerina, né? Mexerica, bergamota, aipim também, tem aipim, a mandioca. Então, são variações regionais. Isso, e essas variações, em vez de a gente permitir que diga, a minha é melhor que a sua. Não, a sua é boa, a minha é boa, e vamos seguir. Então, né? Você segue com a sua, eu sigo com a minha e vamos em frente. Porque essa pluralidade, a gente vive nessa época também. É um paradoxo da sociedade contemporânea. Né? Por um lado, essa questão da pluralidade, que é da aceitação das diferenças, isso é ótimo. Mas aí, na hora da língua, isso parece que desliga o botão. Na hora da língua não pode ter essas diferenças. Desliga o botão, desliga essa aqui e fica só com essa. Aí não dá também. Mas, graças a Deus, eu falo isso por experiência, com tantos anos de magistério, eu vejo que o professorado de hoje já está alertado para essas coisas, né? E, embora muitos se deixem levar por essa falsa liberalidade de alguns, né? A maioria persiste na ideia de que precisa ensinar, querem estudar. Né? A gente vê nos seus programas, por exemplo, de outros colegas, como existe demanda para as pessoas aprenderem e tirarem dúvidas de português. Elas precisam tirar dúvidas de português não para saber se é o certo ou se é o errado. Não, elas tiram dúvidas, elas precisam saber, assim, quem quer tirar dúvida para saber o que é certo e errado, muda essa história. Quem quer tirar dúvida para enriquecer o seu conhecimento e entender por que A é adequado em tal lugar e B é adequado em tal lugar. E não troque um pelo outro, porque você vai trocar a bermuda pelo vestido de noiva. Maravilhoso. E ampliar o leque de opções linguísticas. Professor, neste segundo bloco de pergunta, a minha provocação é sobre estilística. Boa. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui compartilham do que eu vivi na minha época de escola. Que a estilística na escola, ela se concentrava no ensino de figuras de linguagem. Né? A gente precisava lembrar ali o que era uma metáfora, o que era uma metonímia, as classificações também, figuras de palavras, figuras figuras de construção, figuras de pensamento. Então, a gente se resumia a isso na minha época de escola. Tenho 35 anos. Como está hoje? Isso vem mudando? Olha, mas na minha época de escola também era assim. Né? A gente aprendia, e eu adorava, porque eu me lembro que o meu professor de português, o grande professor de português que eu tive, José Geraldo Paredes, e ele ensinava como se ensinava na época, né? Sim. Então, figuras de linguagem era uma apresentação dos nomes das figuras, né? Metáfora, metonímia, epizeuxe, né? Zeugma, e assim. E eu me apaixonei pelo tema, não só por conta das palavras exóticas, né? Das figuras, né? Pensou você chamar um... Por que não bota no seu cachorrinho o nome de Aposiopese? Né? Então, eu fazia... Olha o que eu fazia, uma criança de 14, 15 anos. Eu abria o dicionário, uma versão antiga do Aurélio, procurava a figura que o professor tinha ensinado em sala, tinha dado o exemplo e tal, e eu fiz um dicionário de figuras. Olha, que interessante. E aí eu tinha o meu caderninho, e depois ia todo contente mostrava o professor. Olha aqui, professor, o que eu fiz aqui. Aí botava a palavra, a figura, botava a definição da figura, botava os exemplos. Então, isso era assim, uma coisa que eu gostava muito de fazer. Mas o que acontece? Cada tempo tem a sua prática pedagógica e o tempo foi mostrando que, primeiro, criava-se a ideia falsa de que figura de linguagem não é coisa para ser humano comum, é só para escritor. Porque os exemplos das figuras eram todos tirados da literatura. Sim. Então, era uma metáfora tirada do Manuel Bandeira, era um apóstrofe tirada do Padre Vieira, e assim, caramba, eu nunca vou chegar lá, nunca vou conseguir fazer uma apóstrofe. Né? E a gente fazia apóstrofe todo dia, né? Porque apóstrofe é um vocativo. Né? Então, mas criou-se essa ideia, essa lenda
de que figura de linguagem é privativa de poeta, de escritor. Da obra literária. Não é verdade, né? E segundo, também se criou a ideia de que bastava saber o nome da figura, reconheça a figura. Reconhece, eu dou a frase e você me diz que figura é essa. Aqui temos uma comparação, aqui temos uma símile. Sim, e daí? A pergunta era essa. Taxonômico, né? Então, o tempo mostra, a passagem do tempo mostra que isso, não vou dizer que acabou, essa mania de achar que figura é só, que estilística é só estudar figura, é só saber os nomes das figuras, e que figura é coisa de poeta, né? Isso não vou dizer que acabou, mas que diminuiu muito, né? E a gente vê hoje na universidade muitos estudos estilísticos em que se debruçam não sobre os nomes das figuras, lógico que elas vão aparecer, mas sobre a expressividade que é utilizar figuras. Então, nós temos... primeiro que nós já temos uma popularização de determinadas figuras usadas na linguagem comum das pessoas, dos políticos, muito mais usadas, do meio empresarial, artístico. Então, as pessoas, de repente, alguém diz, não, mas isso aqui eu fiz uma metáfora. Não foi bem isso que eu quis dizer, eu fiz uma metáfora. E tudo cai na conta da metáfora, né? Então, nem é metáfora. É porque ou é metáfora ou é metonímia. Daí você parte da metáfora e metonímia. Eu brinco muito aqui em casa, eu digo assim, não, mas eu fiz uma metonímia. Em vez de falar o livro aqui, eu falei do caderno. Assim. Mas quando eu falei caderno, eu quis dizer livro. Você não entendeu a minha metonímia, né? Porque a metonímia é o deslocamento, é o que está próximo, não é comparação, é o que está próximo. Mas, enfim. E aí a gente observa que o uso das figuras de linguagem nas aulas de português tem se encaminhado também muito para essa discussão da expressividade. Por exemplo, se você pegar letras de música da Rita Lee, eu me lembro que eu participei de uma banca na UERJ junto, trabalho com a interpretação estilística da Rita Lee. E a estilística passou também a buscar, é o que eu digo no meu livro de estilística e discurso, passou a buscar outros corpora, né? Quer dizer, outros acervos fora do meio literário. Fora do meio literário. Então, você vai estudar figuras de linguagem na imprensa. Sim. Você vai estudar figuras da linguagem nas letras de música, nos textos publicitários. E, com isso, você dá... Eu mesmo escrevi um artigo sobre isso. A análise estilística de artigos publicitários. Então, com isso, você dá ao leitor, ao estudante, uma observação. Então, não é só poeta que pode fazer uso de figura, né? Na linguagem do futebol, as figuras de linguagem são assim, um espetáculo. Então, você vê trabalhos feitos em cima disso. E aí eu acho que cabe ao professor, em sala de aula, pegar isso e mostrar. Muito bem, então, se eu pegar aqui no livro um exemplo qualquer de figura fonética, né? Então, Januária na janela, né? do Chico Buarque. Então, nessa frase, nesse verso do Chico Buarque, há uma sucessão do fonema G, né? Minha gente, Januário na janela. E para que ele fez isso? Bom, eu não vou dizer que o G vai despertar no leitor um sentimento de amor, não é nada disso. Não é um chute. A interpretação estilística tem que ter um pé na realidade. Então, qual é a finalidade de um escritor como o Chico Buarque de utilizar uma série num verso, uma série de palavras que tem o fonema G? É de criar um efeito acústico expressivo que tem uma finalidade afetiva. Sim. Por quê? Porque essa sequência desperta no leitor a atenção. Ele não está esperando que ninguém está esperando que eu diga agora aqui 10 palavras que tenham o fonema G, ou fonema P, ou fonema T. Desperta a atenção. Agora, se eu começo a dizer 10, se eu começo a dizer palavras aqui e só digo com T, a pessoa que está nos acompanhando vai dizer assim, olha só. Né? Alguma coisa diferente aqui. Não gostei. Né? Então, esse professor é um gaiato. Então, não, olha só que bacana. Não interessa a reação do torcedor, né? O torcedor vai dizer que se gostou, se não gostou. O fato é que eu teria usado. Lembrei do poema Café com Pão, Café com Então, Pão, Café com Pão. Isso, a expressidade. Mas o que significa café com pão? Não significa café nem pão. Só locomotiva. Significa o ritmo. O ritmo E nesse caso, a finalidade não é só uma finalidade afetiva, como no caso do G.
É uma finalidade de reprodução do som mesmo. Sim. Então, Café com Pão, como você pega um poema clássico do exemplo de aliteração, que é aquele vento varria as folhas finas. Então, o vento varria, o V, o Fê, né? E então as pessoas podem associar a massa sonora a esses efeitos semânticos. E esse aí que o senhor citou pode ser associado ao som do vento? Pois é, do vento, da folha, da folha se arrastando, né, no chão, né? Sim. Ou então algum poema que tenha uma repetição do B, né, do P, que são fonemas oclusivos. Então, alguma coisa. O Manuel Bandeira tem, não vou me lembrar de cor agora, um poema que usa o B, né, como se fosse o ribombar Falar de algo. Então, esse é o bom, o fonema. Mas, às vezes, isso também entra no campo do achismo, né? Agora, se a pessoa interpreta aquela sonoridade ou aquela sequência de palavras que tem a mesma terminação, né, faz uma espécie de eco, não um eco vicioso, um eco expressivo, é tudo uma experimentação. Sim. Então, estudar figuras de linguagem com esse objetivo de sempre dizer assim, a gente vai aprender as figuras, elas têm nome, porque todo mundo tem. Eu tenho nome, a Maria tem nome, você que está aí também tem nome. Então, se todo mundo tem nome, por que um recurso expressivo que faz a repetição de sons não vai ter o nome? Porque não pode ter o mesmo nome do outro recurso expressivo que utiliza palavras sinônimas, uma no lugar da outra, ou uma sequência da outra. Tem que ter outro nome. Como aquela figura que coloca a inversão das palavras na frase, também é um outro recurso. Então, tudo tem nome. Então, você aprende o nome, entende o que aquele nome significa e depois faz o principal, a cereja do bolo, explica a expressividade. Sim. Que efeito teve esse recurso na sua recepção? Você recebeu essa frase aqui, dessa letra, dessa música do Tiaguinho. Então, que música, o que ele fez com isso, né? Deixa a vida me levar, né, do Zeca Pagodinho, não é isso? Uhum. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Olha um recurso interessante. Você diz, deixa a vida me, e depois vida leva eu. Aí o outro vai fazer assim? Não vai fazer assim, não. Faz assim também. Mas não se diz leva eu, se diz leva-me. Tá bem, mas esse efeito expressivo da desobediência sintática tem uma razão. Ele não fez isso por incompetência. Sim. Muito pelo contrário, ele fez porque é competente. Porque só faz isso, só abusa, né, dos desvios de linguagem quem é competente. E aí o pessoal vai perguntar se é licença poética. A língua é assim, você tem uma linha para seguir. E você tem duas estradas vicinais. Uma estrada vicinal é uma estrada do desvio vicioso. Um exemplo, assim, bem, a gente vamos. Isso é um desvio vicioso. Mas é um desvio, porque na linha principal seria ou a gente vai ou nós vamos. Nós vai ou a gente vamos são desvios viciosos. Uhum. Mas você pode dizer no desvio que não é vicioso, mas também é desvio. É o desvio da figura de linguagem. Sim. Em que você vai dizer todos vamos. Todos vamos ao cinema. Não é todos vai, nem todos vão. É todos vamos. Todos vai seria vicioso, todos vão seria a linha certinha e o todos vamos é a linha expressiva. Por que a pessoa disse todos vamos? Mas não está errado, professor, todos na terceira do plural, vamos na primeira do plural? Mas esse desvio é um desvio expressivo, em que a pessoa, sem seguir a regulamentação, se incluiu no sujeito, embora explicitamente não estivesse incluída, porque todos não é a primeira pessoa do plural. Sim. E assim, todas as figuras de linguagem que trabalham com a sintaxe trabalham com essa questão do desvio. E qualquer desvio, se for intencional, não é o desvio vicioso, né? Não é o desvio vicioso. E você vê, por exemplo, a pessoa na aula de redação aprende que não se deve repetir palavras. Aí eu acrescentaria, quer dizer, aprende numa aula assim, muito, muito quadradinha, né? Sim. Você pode repetir palavras? Pode, quando você tiver motivo para isso. Então, você pode repetir palavras. Eu digo duas palavras seguidas iguais? Não digo. Hoje eu estou triste. Né? Ora,
Por que você disse dois tristes? Precisa. Porque eu quis repetir a palavra para enfatizar a minha tristeza. Né? E a gente vai fazendo isso. Assim como também a gente repete, por exemplo, nós que vivemos num ambiente de ensino, o aluno vai ler um enunciado de uma questão, muitas vezes o enunciado da questão deve passar por cima do tal conselho de não repetir e deve repetir a palavra que começou o enunciado. Então, classifique os substantivos de acordo com não sei o quê, blá, 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 blá. Por que não pode usar a palavra substantivo de novo? Se o enunciado está muito longo, escreve substantivos de novo, né? Tipificando os substantivos. Não é tipificando os, tipificando os substantivos. Mas por que não botou tipificando os? Não seria assim o recomendado? Seria se não fosse um enunciado didático, pedagógico, em que você tem que privilegiar o entendimento do que você quer para que o aluno acerte. Né? O objetivo da prova não é que o aluno erre, é que o aluno acerte. Sim. Essa questão da estilística, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a aplicação dela para pessoas no seu dia a dia profissional. Como que ela pode usar ali no discurso, né, para aprimorar a sua linguagem, alguns recursos estilísticos? Isso. O senhor tem um conselho sobre isso? É muito interessante que a pessoa conheça, ela saiba as figuras de linguagem. Né? Começa daí, né? Isso. Para que ela possa dizer assim, bom, eu conheço... A gente pode pegar aquele meu pseudo-dicionáriozinho do tempo de escola, mas você tem dicionários de estilística. O meu livro mesmo tem lá um capítulo que deve ter umas 50 ou 60 figuras de linguagem. Sim. E para quem gosta de estudar figuras de linguagem, eu recomendo um livro que eu acredito que só se encontre em livrarias virtuais, que se chama Teoria Literária. Apesar de ter esse nome, né, é um livro que tem tudo sobre teoria literária e tem o maior capítulo que eu conheço a respeito de figuras de linguagem. Uau. O autor se chama Enio Tavares. É um tijolinho assim. Vou deixar na descrição. Não tem só depois. figuras de linguagem, mas tem um capítulo só de figuras de linguagem. Tem versificação, tem gêneros textuais, enfim. Então, tem figura que você diz, nunca vi. Poliptoto. O que é isso? Né? E mais um monte tem o eufemismo e tem o disfemismo. O que é disfemismo? É o contrário? Aí você vai... Bom, e o que a pessoa vai fazer com isso? Eu diria assim, não é para a pessoa achar que, porque ela estudou as figuras de linguagem, que ela vai sair jogando figura de linguagem no ouvido do telespectador. Né? Então, ela vai ter que ter o bom senso para saber em que momento, na fala, ela vai fazer uso de alguma figura, algum recurso assim. Então, por exemplo, existe uma figura muito conhecida nos livros e nas aulas, que usa sempre um exemplo do Castro Alves, no livro do Navio Negreiro. Então, é uma série de estrofes que começa assim, estamos em pleno mar. Aí depois, cada estrofe começa assim, depois diz, doudos no espaço. Aí na outra, estamos em pleno mar, aí segue outra coisa. E a terceira, a quarta. Ora, é um recurso de utilizar a repetição intencional dessa expressão no início de cada estrofe. Sim. Né? Então, isso é uma figura de linguagem e que tem nome. Né? Então, posso dizer o palavrão? Pode. Então, epanáfora. Desculpa. Essa eu não conheço. A epanáfora é uma anáfora, as pessoas, essa já é mais comum, né? Que é uma repetição mais próxima. A epanáfora é a repetição de uma expressão ou de um sintagma no início de parágrafos seguidos ou de estrofes seguidas. Muito bem. Ora, uma pessoa comum não vai usar uma epanáfora na sua vida real. Né? Mas, quem sabe, num determinado momento, ela resolve fazer um uso retórico num discurso. Imagina um político dos bons de oratória, né? Sim. O camarada está lá falando no público e ele sai com... Não é o estamos em pleno... Estamos em plena democracia. Estamos em plena agricultura. Estamos no agro. E aí daqui a pouco ele vai... Estamos no agro. Aí fala, por que fazemos? No meu governo, então, se eu for eleito, eu vou dizer, estamos no agro. E lá pela história... Olha, ele está fazendo uso de uma epanáfora com efeito expressivo e está despertando o interesse
da pessoa. Tá chamando a E atenção. lá a imprensa, o eleitor, né, o jornalista, está olhando, olha lá. E às vezes, você já reparou que às vezes na imprensa, o jornalista faz comentário a respeito do recurso estilístico Sim. do político? Sim, já reparei. Não é? Então, é muito interessante isso, que a gente tenha essa... É um recurso, é uma ferramenta, é um trunfo que você tira da cartola, assim, uma carta premiada. Olha aqui, toma essa epanáfora para você. E que entra no que eu sempre defendo, eu sempre digo e trago aqui para o telespectador do Gramática Contexto. Não é só o que se diz, mas o como se diz. Então entra nesse como, né, professor? Yeah. A roupa, o envelope, o embrulho do presente. Você tem um conteúdo para entregar. Você vai entregar com uma linguagem polida, uma linguagem cuidadosa, expressiva, e a expressividade da língua atrelada à estilística. E aí trazer essa linguagem expressiva... Quando a pessoa abre o envelope e você não vê nada dentro. Aí também não dá, né? Não é? É. Você não vê. Porque tem também uma linguagem muito mas bonita. Mas ela tem um envelope. Ela tem envelope. Só não tem nada dentro. Aí não tiver nada dentro também não vai dar certo. Não vai dar certo. Tá certo. Professor, minha última provocação, a minha última colocação aqui, eu queria que o senhor trouxesse uma contribuição, uma orientação, porque eu não poderia deixar de pedir isso, aos colegas de letras, estudantes, acadêmicos, professores, pesquisadores que estão nos assistindo também, sobre a semântica do texto. E antes do senhor falar, eu também falo aqui aos nossos telespectadores do Gramática Contexto, que não são estudantes de letras, não são acadêmicos, ou seja, não são da área de letras e linguística, que não pule essa parte não, porque inúmeras vezes eu falo sobre semântica nos meus vídeos. Essa palavra não tem envergadura semântica, essa palavra não é ela sofre de um esvaziamento semântico aqui dentro do texto. E todas as vezes que eu falo isso, chove de perguntas sobre o que é semântica, Maria? Então, eu passo para o senhor falar sobre isso, não só para os acadêmicos, sobre a semântica do texto, mas também um pouquinho sobre semântica para quem não é da área. Você sabe aquelas figurinhas que a gente coloca nas mensagens do WhatsApp? Sim. Eu fiz umas figurinhas com as partes da gramática. E, por exemplo, eu me lembro de algumas, assim, mas eu me lembro da de semântica e da de sintaxe. Na figurinha de sintaxe, acho que eu até mandei para você. Eu escrevi assim: sintaxe é vida. A gente não vive sem sintaxe. Sim. Então, sintaxe é vida. Isso é uma mensagem para todas as pessoas. Que a análise sintática não é aquela aula em que a gente ficou, né, com a ideia fixa de que é ficar classificando coisas. Não, sintaxe é vida, porque sem a sintaxe você não tem o texto, você não tem a frase, você não tem a locução. Então, pronto. E na semântica eu escrevo assim: semântica é alma. Uau, sintaxe é vida e semântica é alma. E por que a semântica é alma? Porque a semântica... E simplificando, né? Porque do ponto de vista técnico você pode discutir um monte de definições de semântica. Sim. Semântica é a ciência do significado. E o que a gente procura na vida, todo dia? A gente procura um significado para a vida. Então a gente está sempre procurando a semântica da vida. Só que a gente não usa essa palavra semântica no jargão comum. E parece que a palavra semântica fica restrita aos estudos, né, de linguagem. Então, a semântica, ela funciona para nos dizer, por exemplo, por que essa palavra aqui no Rio significa uma coisa, e em São Paulo significa outra, em Portugal significa outra, e em Luanda significa outra. Sim. Então, e por que essa palavra se usa aqui, mas não se usa lá? Por que ela aqui é uma palavra boa, mas em Portugal ela é pejorativa, ou vice-versa? Né? Por que no Nordeste não se usa determinada palavra? Porque pode ofender alguém, mas aqui no Sul essa palavra passa bem. Por quê? Os valores semânticos são atribuídos às situações de uso. Então, vamos imaginar, vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, que tem um bairro chamado Barra da Tijuca. Mas existem outros lugares no Rio de Janeiro, não só na cidade, que também usam a palavra barra. Sim. Barra Mansa, Barra do Piraí, Barra de Guaratiba. Mas aqui no Rio de Janeiro, quando alguém diz, eu vou até a Barra e volto, é sempre Barra da Tijuca. Ninguém, você vai à Barra de Guaratiba? Não, se eu fosse a Barra de Guaratiba, eu diria, eu vou à Barra de Guaratiba, ou vou a Guaratiba.
Por que isso? Se a palavra barra pode estar associada a tantos acompanhantes, né, diferentes? Porque o uso mostra que no Rio de Janeiro basta falar barra para dizer Barra da Tijuca. Né? Isso é um fenômeno, é um recurso lexical que nós temos dentro das alternativas semânticas. Então, e aí também vai estudar nomes. Tem a homonímia, paronímia, né? Tem a homonímia pode ser com homografias, pode ser só homofonia. Né? Tem a sinonímia, a antonímia, a eponímia, e tanto nome bonito para você botar no cachorro. Né? Escreve só cachorrinha de... Ô, eponímia, tem várias opções aí. Eponímia, venha cá. Então, assim como tudo nos estudos linguísticos, o importante é a pessoa estudar saboreando aquele conhecimento, sem pensar que aquilo ali vai ser cobrado numa prova. Vai ser cobrado numa prova? Tá bem, mas essa prova vai acabar, isso vai passar, a vida continua, e você pode continuar estudando os aspectos linguísticos para fazer uso melhor da linguagem, né, para saber escolher quando vai dizer determinado recurso, quando não vai dizer, quando vai ser mais simples, quando vai esnobar. Não é? Eu posso dizer, agora eu vou falar uma coisa aqui, eu vou esnobar. Eu quero fazer numa conversa com alguém, não é para impressionar, não, é só para chocar. Assim como uma vez a pessoa quer chocar dizendo palavrões, por que ela não pode chocar dizendo palavras assim? Né? Eu fiz uma figurinha que as pessoas botam assim, arrasou. Né? Aí eu falei assim, vou botar uma figurinha só para provocar. Profligou, que quer dizer arrasou. Aí uma figura de uma moça com cabelos assim, como se tivesse tido um curto-circuito, assim, e aí eu botei lá, profligou. O que eu quero fazer com isso? Nada, só quero mexer com os outros. Né? E ao mexer com os outros, eu estou resgatando uma palavra. Sim. Né? Como eu dizia para os meus alunos quando acabava a aula, eu dizia assim, podem se escafeder. E escafeder-se é ir embora a contragosto. Gostaria mesmo de ficar, que a aula não acabasse. Né? Como eu me despeço dos alunos e mando para você, mando ósculos, né? Amplexos. E as pessoas... Ósculo, muita gente não sabe, é tão simples. Eu fui paraninfo de uma turma lá na UERJ e os alunos formando levantaram uma placa assim, amplexos. Que quer dizer abraços. Né? Sim. Então, isso é saber utilizar a língua com finalidades específicas. Eu posso usar a língua para o bem e para o mal. Vamos ouvir os discursos do Hitler? Bota lá. Veja o filme com aquele Colin Firth, que se chama... É um filme que se passa sobre a Segunda Guerra, e ele é o rei da Inglaterra, só que ele é gago. E ele faz um discurso na BBC. É impressionante o recurso expressivo, que ele faz um treinamento, ele arranja um professor para ensiná-lo a vencer o titubeio da fala, né? Sim. E ele vai lá e ele fala dentro do ritmo que é recomendado, né? E faz um discurso para a nação, explicando por que a Inglaterra ia entrar em guerra de novo. E mostra, é um discurso duro, mas é um discurso firme, sem os rompantes. Aí compara com o discurso do Hitler. Do outro lado está lá o Hitler, na Alemanha, fazendo um discurso e convencendo e levando aquela multidão toda. Como é que ele fez isso? Com o recurso que ele tinha, o poder que ele tinha sobre a palavra. Então, se a pessoa domina as técnicas de linguagem, da oratória, da retórica, e domina os recursos das figuras de linguagem, dos recursos semânticos, ela tem poder. Tem poder. Tem poder. Pena que nesse caso que você citou, é aquilo, Isso. o poder pode ser usado para o bem. Pode ser usado para o bem ou para o mal. Então, quando a pessoa usa a linguagem e ela é uma pessoa que tem sensibilidade, né, ela vai usar para o bem. E se usar para o mal, eu quero estar treinado para usar um antídoto, que esse mal não vai me pegar. E se na escola o professor não ensina o aluno como lidar com a língua do outro, essa pessoa pode ser envolvida pelo discurso sedutor do outro. O discurso sedutor do outro pode ser um discurso sedutor do bem ou do mal.
Eu é que quero saber. Eu quero ser seduzido pelo mal? Quero ser seduzido pelo bem ou não quero ser seduzido? Quero eu me seduzir? Que perfeito. Eu não sei se o senhor já viu, em um vídeo eu falei sobre isso. Falei, não me preocupo, fazendo até uma intertextualidade, não me preocupo com o bom conhecimento de retórica dos maus. Eu me preocupo é com o mau conhecimento de retórica ou com o desconhecimento de retórica dos bons. Isso, perfeito. É Porque exatamente eis isso. a questão. Os bons precisam ter Isso. esse conhecimento. O Até nome do para filme não é só O para falar, Discurso mas... do Rei. Eu estava O querendo Discurso do O Rei. Discurso do Rei, Eu amo que esse filme. ganhou o Oscar, Sim, o ator que fez esse o filme é papel do maravilhoso. rei George Gago. Esse filme é maravilhoso. Bom, professor, para finalizar, então, alguma fala aos acadêmicos, alguma fala aos professores de língua portuguesa, estudantes de letras, que o senhor queira deixar, para a gente deixar também aí um grande carinho, né, para os nossos Isso. colegas. A verdade, eu tenho confiança que as nossas gerações, né, que estão nas universidades, que tenham essa proposta, né, de usar as aulas de língua portuguesa, o estudo de língua portuguesa, na construção de uma sociedade melhor. Ótimo, muito bom. Bom, antes de terminarmos, eu também queria que o senhor falasse sobre os seus livros um pouco. Menina, E antes dos livros, eu queria te fazer uma pergunta que não estava no nosso roteiro. diga. O quarteto defensor da gramática permanece? André Valente, André Conforte, Azeredo e o senhor, Cláudio César Henriques. Continua, nós somos quatro cavaleiros do Apocalipse. Ah, que ótimo. Temos um grupinho no WhatsApp, que é só de nós, né? E nós ficamos trocando ideias, contando causos, né? Aham, E nos encontramos aí nos bares da vida. sim. Às vezes também participamos de eventos. E é uma boa parceria, muito querida. Para quem não sabe, eu mencionei aqui, para quem não é da área de letras, eu mencionei o peso pesado da língua portuguesa aqui no Brasil. Eu tive aula no mestrado aí com os 3, só com o senhor que não, mas estou tendo a honra de ter agora. Né? Isso é maravilhoso. Professor, muito obrigada. Eu queria que o senhor falasse dos livros Então, agora para a gente a fechar. gente aqui, na verdade, essa é uma coleção publicada pela editora Alta Books, depois de ter tido outras edições, e são livros que eu escrevi ao longo da minha carreira como professor universitário, pensando sempre no seguinte: eu preciso escrever os livros a respeito dos assuntos que são ministrados na graduação, embora eles sejam utilizáveis em cursos de comunicação, como foram muitas vezes. Sim. Às vezes, você sabe que o meu livrinho de sintaxe é utilizado até em cursos preparatórios para vestibular, que era vestibular, né, para o Enem, coisa assim, e concursos públicos, né, de emprego. Então, são livros, um livro chamado Estilística e Discurso, outro livro chamado Léxico e Semântica, outro livro chamado Sintaxe, outro livro chamado Morfologia, outro livro chamado Fonética, Fonologia e Ortografia. Existe um sexto livro que não saiu pela editora Alta Books, saiu pela editora Grama, que é o último livro que eu escrevi, chamado Geohistória do Português. Dizem os meus amigos e colegas, os meus alunos, que, professor, quando é que o senhor vai juntar tudo isso e fazer uma gramática? Vai ser uma gramática desse tamanho assim, né? Eu disse, não vou fazer isso nunca, porque esse livro vai custar tão caro que ninguém vai poder comprar. Então, eu prefiro ficar com essa estrutura. Mas são livros que são fruto do meu trabalho em sala de aula, das minhas pesquisas, e me deram sempre muito prazer de escrever e fico sempre muito contente de ver que a receptividade deles é muito boa. Então, vira e mexe, alguém me manda uma mensagem no Facebook, ou no Instagram, ou pelo WhatsApp. Professor, o senhor já tem aquele livro aí para vender? Eu sempre tenho com desconto, porque eu pego da editora com desconto. Aham. Então, são meus parceirinhos, né, Ah, que bacana. de questões acadêmicas, mas também com coisas assim, de prazer de escrever. E aí as pessoas me dizem que são livros que são fáceis de ler. Isso é que é bom, né? Um professor escrever um livro e o livro ser fácil de ser lido. Exatamente. Porque aí o aluno lê, tem exercício, muito exercício com chave de respostas. Porque O senhor senão torna acessível todo esse conhecimento que está aqui. Isso é maravilhoso. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço pela participação e por contribuir, porque o senhor aceitar o meu convite é, sem sombra de dúvidas, além de tudo, uma atitude muito nobre de compartilhar todo o conhecimento aí.
um pouquinho, né, um pouquinho do mundo Eu já de falei para conhecimento você, do senhor. você é a minha blogueira preferida. Ah, que delícia ouvir isso aqui no final do vídeo. Muito obrigada, eu fico muito De feliz, nada, sempre prazer, honrada. tá? Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau, pessoal.